É inacreditável. Vamos. O Flamengo tem uma semana decisiva pela frente. Amanhã enfrenta a LDU no Maracanã pela Libertadores. E no sábado, o Fluminense pela final do Carioca. E o time conta com um atacante que está vivendo o melhor começo de temporada da carreira. Se a melhor fase de um atacante é a que ele faz mais gols, Gabigol não tem do que se queixar desse começo de temporada. 12 jogos, 13 bolas na rede. Nem nos anos em que ainda atuava pelo Santos, nem em 2019 ou 2020, já pelo Flamengo. O início mais goleador de Gabigol é esse, em 2021. Esse início de temporada para o Gabriel realmente está sendo excepcional. Não somente pelo número de gols marcados, mas também pela sua disponibilidade e seu comprometimento em favor da equipe. A temporada 2021 está só no início e já tem sido recheada de marcas históricas. Gabigol se tornou o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores e no século XXI também. Consequentemente, o horizonte se abriu ainda mais e parece ser animador para o restante do ano. O atacante está de volta à seleção brasileira, foi convocado para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Sábado tem final do Campeonato Carioca e mais uma chance de título. Antes tem Libertadores, amanhã contra a LDU no Maracanã. Um jogo que pode classificar o Flamengo para a próxima fase e manter o sonho de mais uma conquista. Gabigol vai estar em campo, assim como praticamente todo o time titular. Só Rodrigo Caio deve ser poupado. Diego Alves pode voltar. O goleiro, que vem se recuperando de problema na coxa, já treina em campo e pode ser a novidade. Então tá aí, amanhã tem a LDU pro Flamengo com o Rodrigo Caio, mais uma vez não atuando. Será poupado, né? Ele não sentiu nada, mas será poupado para a final contra o Fluminense no próximo sábado. Mas, Lofredo, até vi isso, fiquei até assustada. São só 4 jogos na temporada que o Rodrigo Caio entrou em campo. É muito pouco. E para um zagueiro tão importante, uma defesa que não vem bem do Flamengo, e mais uma vez ele sendo poupado, mais uma vez ele não vai atuar. Eu acho que quando você monta a escalação da sua cabeça, infelizmente já não se conta com o Rodrigo Caio, né? Pode vir a contar mais lá na frente, mas é um momento em que você não pode contar com ele. E não contar com o Rodrigo Caio é um problema grave para o Flamengo, porque os outros zagueiros não estão conseguindo desempenhar num bom nível. Então eu acho que o Flamengo tem um problema de exposição. É verdade, tem um problema de exposição, isso é muito óbvio, mas tem um problema técnico na qualidade dos seus zagueiros. O Gustavo Henrique parecia melhor do que está se apresentando, e o Bruno Viana em nenhum momento me convenceu. Fez um início de campeonato carioca ali com 2 partidas razoáveis, mas depois em nenhum momento apresentou um futebol que falasse: esse cara vai ser titular do Flamengo. Foi um grande acerto. Enfim, para o Flamengo é muito ruim, mas tem que ir tentando preparar o jogador. Eu acho que essa ideia ela é aceitável para que essas lesões não aconteçam mais e ele consiga ter uma continuidade aí na equipe titular. Sereto, e o Flamengo que está muito perto de perder um de seus principais jogadores, o Gerson. Conversas esquentaram essa semana, né? Ele que recebeu uma proposta do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros. O Flamengo quer chegar ali em 30. E está também tentando negociar que ele fique no Flamengo até a abertura da janela europeia, que acontece no dia 1º de julho. É isso que o Flamengo está tentando, né? Para que ele não se transfira já, para que não perca esse jogador tão importante já. Então, vende agora e entrega depois, né? Seria essa... Exatamente, para ter pelo menos um pouquinho no início desse Campeonato Brasileiro, o Gerson, que é um jogador muito importante. Faz a conta aí, Ana Helena Gebel, 25 milhões de euros. Faz a conta aí, Lofredo. Multiplica por 6,5. Então, 130 mais 37, 167 milhões, mais ou menos. Tranquilo, gente. E dizem que ainda pode chegar a 30 milhões de euros por outros, né? Meu Deus do céu. Aí não tem... Como é que você vai segurar? 162 milhões e alguma coisa, para ser um pouquinho mais correto na conta. Não tem como segurar, né? Não tem como segurar. É uma pena dizer isso, mas não tem como segurar. É uma oferta absolutamente irrecusável da parte do Flamengo, da parte do... Agora, o Gerson tem que pedir muita grana, hein? Porque vai trabalhar com o Sampaoli, hein? Não vai ser fácil, hein? Tem que pedir muita grana para aguentar o Sampaoli. Mas é uma oferta... Mas sabe que eu pensei nisso. Eu pensei nisso. O que vai levar uma pessoa que provavelmente já tem a vida financeira definida, é claro que dinheiro sempre é bom, mas aí jogar num clube que não ganha nada
e ainda tem o técnico mais chato do mundo dirigindo ele. Assim, só se o negócio for muito bom financeiramente mesmo, porque esportivamente e pro ânimo de trabalho não me parece legal, não. E o Pires da Mota, que foi emprestado para um time da Turquia, o Flamengo já pediu o retorno dele, portanto, sinaliza aí que realmente o negócio está muito perto de ser fechado e o Gerson deve ser realmente vendido. Bom, temos notícia também do Fla-Flu, porque o Flamengo e a Ferg estão tentando levar o jogo do Maracanã, a grande final no Maracanã, para Brasília e com um público de quase 20 mil pessoas. O Fluminense não quer, o Flamengo e a Ferg querem, e o Fluminense ele está querendo se defender, inclusive dentro dos trechos do regulamento do Campeonato Carioca, que dizem que a final do Carioca tem que ser no Maracanã e não em Brasília, Lofreto. Pois é, fica bem claro, isso aí é algo que acontece desde o ano passado, né? Por Flamengo e Ferg, os estádios nunca teriam sido fechados para o público, embora aconteça isso no mundo inteiro. Aí fala assim, mas tem lugar no planeta que está abrindo, que está tendo evento com um número razoável de espectadores. Sim, lugares no planeta em que a vacinação já avançou, que o controle da pandemia já é bem melhor, então assim, você tem alguns eventos testes. Não é o caso do Rio de Janeiro, não é o caso de Brasília. O Fluminense tem uma posição muito boa desde o começo da pandemia, o Flamengo muito ruim, e a questão do Flamengo a gente sabe muito bem que não é financeira, porque imagina quanto que você não tem que cobrar de ingresso para ter um retorno financeiro de um jogo que foi transferido do Maracanã para Brasília, os gastos que esses clubes vão ter, mais uma viagem em meio a um calendário apertado, não dá, o retorno é pequeno. Na questão não é financeira, é uma questão de posicionamento político que a Ferg e o Flamengo têm em comum e que eles estão tentando empurrar goela abaixo da sociedade, estádios com público, no momento em que a ordem ainda é não aglomerar. Não faz sentido nenhum uma final. Tem que acontecer no Maracanã a final, gente. É só para você colocar 20 mil pessoas no estádio? Não, é uma questão política, tá muito claro que é uma questão política, né? Porque de fato não faz sentido nenhum ter um jogo fora do Maracanã. E essa questão, lembrando que o Fla-Flu, né, o último Fla-Flu, já teve torcida, hein? Porque essa história de ter, foram convidados, 300 convidados. Convidados é um eufemismo para torcedores, foram torcedores.